Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando, navegando, passando pelas ruas do conhecimento da gramática, né? A gramática, ela tem várias sementes e ela é viva. E dessas sementes e dessa vida, as conexões com solos criam diversidade de exposições, né? E isso é uma maravilha porque toda essa diversidade parte dos contatos, né? Das conexões já conectadas, que ajudam todas essas exposições a se organizarem, né, nesse paralelo de fundação, de conexão. E aí o que acontece? Acontece o fenômeno da afinação por referência de expressão participativa, né? Existem várias sementes presas e cada uma se expressa diferente. Porém, nesse reconhecimento diferencial, existe uma referência conquistada, né? Um vetor que faz uma lógica que a gente chama de afinada. E aí o que acontece? Acontece que para sermos empreendedores de vida, o que isso quer dizer? Bons reprodutores, nós fazemos seleções. Isso é uma qualidade nossa, né? A gente prezar pela seleção a partir dessa conexão que torna tudo tão natural e tão lógico, né? Embora existam regras para desacordar essa referência, principalmente as regras que complementam essa conexão no sentido positivo de todos arranjos expressivos nesse meio, nessa gramática. E aí, naturalmente, a gente coordena, né, situacionisticamente essas formularizações, né? Essa arte, ela vem por ser vida, né? E servir a vida, nos ajudando a fazer esses rendimentos reprodutivos, né, a partir dessa seleção. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente tem a seleção orgânica dos status de estar conectado com o meio ambiente, com a atmosfera, assim como as plantas têm as suas estabilidades que dissentem-se a partir dessas provocações de conexão com a Terra, contrações para poder se expressar cada vez mais e crescer cada vez mais a partir desses batimentos de expressões, desses pulsos, né? A nossa integração na arte de escrever e de comunicar se preencheu dessa conformatura, né? Dessa lógica. E para escrever, para falar, para escutar, para enxergar, para ouvir, para tocar, existem várias regras de adequação organológica. E para desacordar essa organização, esses órgãos, a gente tem estruturas de observação, de engenho, de entendimento. Então a gente tem uma faculdade que engenhosamente cuida de praticar essa redefinição, esse rendimento
no lado nesse lado de trabalhar as ciências, por assim dizer. E aí a gramática é uma comunicação, e o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que dialoga muito com esse senso orgânico. É o tema dos fonemas. Então, antes de falar afinado por referência social, assim, e desentender, destacar entendimento a partir dessas contrações, desses desimpulsos, a partir de uma placa lógica, que é o alfabeto, e de um trabalho muito fino, muito nobre, de descosturar esse alfabeto a partir de várias redefinições de vista, né? A partir das divisões silábicas de letras e por padrões assimilativos de escala de palavras entre ondas e pulsos orais, a gente chegou em algo nobre que é o diálogo contínuo, né? E até mesmo um lado de naturalismo a partir desse diálogo, que é um automatismo dialogal. Hoje a gente já conecta até mesmo a fala com os movimentos musculares, e aí a gente tem a gramatização de movimentos. Isso, a física tem muito disso quando ela se liga no português, né? Então a gente tem a comunicação física, a gente tem o olhar, que diz muito também, a partir da conjunção de contrações e direcionamentos de foco. Então, essa comunicação, essa inteligência, essa orquestra de freios, de palavras em posições, de letras em posições, de acentos em posições, nos assenta em viver uma comunicação, um português, em receber bem aceito a certificação oral de comprimento, de expulso de onda, de carga, com um fundamento lógico de adequação sofisticada, adequação oral, né? Então, eis aí uma coisa a se agradecer por todos os sacrifícios, né? Essa curadoria, essa parte de conexões. Só um instante que eu vou acender a luz. Então, isso é algo muito belo a se falar pelo homem, porque o homem ele é rendido, ele é redefinido e desenhado pelo sistema de balanças de conexão dos sentidos, né? Enquanto ele está com os sentidos alto, é como se ele tivesse com a caixa registradora alta e nada o parasse, né? Porque por mais que para alguns e para alguns ângulos de vista, para algumas suposições lógicas, seja um faz de conta, uma ilusão, para o ser que desassente isso, faz muito sentido, faz muito prazer nesse dado instante de organologias. E nós estamos nos preparando muito para isso. Porque isso é estudo diário, né? O diálogo de si mesmo com as matérias, né? E todas as expressões e as contenções de expressão nos fazem render a nós mesmos a partir das formulabilidades de sentidos. Então nós temos vários tipos de hidratação e tratamento desses sentidos. Vários tipos narrativos que veremos mais à frente. Hoje a gente vai ver fonema, né, a parte fonética, e fonologia,
o que elas estudam, né? A parte da fonética e da fonologia. E aí eu estou usando essa plataforma aqui para estudar. Fonética e fonologia são áreas que estudam os sons que emitimos quando falamos os fonemas, né? Então nós temos sons, estudam os sons, mas a gente tem um universo de sons, né? Principalmente timbres de sons, né? E aí quando ela fala aqui, ó, fonética e fonologia são áreas que estudam os sons que emitimos quando falamos, os fonemas, ela coloca a adequação de placa de som. E que placa é essa? Né? É a placa do alfabeto. Né? Então a gente tem um arco sonoro de fala, né? Com sete notas em acorde, né? Esse acorde, a gente fala da boca, né? Boca, cavidade oral. E aí o que acontece? Essas notas, elas conseguem ser divididas a partir de efeitos de contração dos músculos nos músculos trabalhando a engenharia de expressão desses sons. Só que quando o som sai, ele desacorda campo, e descompondo o campo, o conector de campo consegue se ver desacordado do campo. E aí o que acontece? Esse desequilíbrio tem tempo e é previsto pela qualidade de saber o que falar e como falar. E aí você tem essa placa de arco sonoro, né? Você tem essa placa de som, o alfabeto. Então, o alfabeto, ele é a placa de som que instala aos seres o pulso qualificado para dirigir a comunicação. E aí você consegue conexão de comunicação. Não é mesmo? Então, desde novo a gente aprende sobre o alfabeto, e não só sobre o alfabeto, mas como falar, né, essas palavras. Como
transformar nossas bocas, os nossos órgãos, o nosso organismo, para poder cantar, né? Então a gente transforma o nosso organismo em canto de organização de símbolos. Só que esses símbolos, eles sofrem arranjos. Essa que é o incrível, né? O arranjo desses símbolos. Símbolos sofrem arranjos. E isso é o lado incrível do alfabeto e do fonema. Que o fonema, então, ele vai ser para nós arranjos de símbolos. E esses arranjos de símbolos são contrações. São contrações. Ações molares. A fonética descreve a transcrição e a classificação dos sons da fala. Então, um pouquinho. Fonética. Transcrição e classificação dos sons da fala. Transcreve e classifica sons da fala, enquanto a fonologia interpreta os aspectos apresentados na fonética. A fonologia, ela interpreta os aspectos. Apresentadas na fonética, ou seja, ela se ocupa do aspecto prático dos sons que emitimos quando nos comunicamos. Para alguns gramáticos, a fonética estuda os fonemas na parte da gramática, que recebe o nome de fonologia. Outras partes da gramática são morfologia e sintaxe, por exemplo. Estuda os fonemas. A fonética, ela estuda os fonemas na parte da gramática que recebe o nome de fonologia. Há gramáticos que não distinguem a fonética da fonologia e tratam todo o estudo por fonética. É o caso da novíssima gramática da língua portuguesa, Domingos Segala. Domingos Segala. Eu tenho esse aqui. Beleza. Então, fonética transcreve e classifica sons. Fonologia interpreta os aspectos. Vamos lá, continuando. Fonemas. Fonemas. Os sons que emitimos quando falamos são chamados de fonemas. Uma palavra é formada por várias pequenas partes. Então, fonemas. A gente tem os pulsos de oração. Então você tem os reconhecidos e os a conhecer. Uma palavra é formada por várias pequenas partes, e quando a pronunciamos significa que emitimos cada uma das suas partes que juntam formam essa palavra. Então olha só que legal, né? Essa palavra aqui, ó, essa letra aqui, ela tem uma notação, né? Por exemplo, eu coloco o A aqui, ó.
O A, se eu falar o A, ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer assim, ó. Só que quando eu coloco o B aqui, ó, o A, ele é interrompido pelo B. E olha só. E assim sucessivamente, ó. Se eu coloco uma outra letra aqui, ó, N, e aí vai havendo essa interrupção. Então vai sofrendo, vai fazendo um fenômeno aqui, ó, de união transcendente, né? Você tem o aben. Se eu fosse falar aqui, ó, seria A, né? Fonema A, B, N. Só que quando eu falo aben, né? Isso vai se tornando, como que a gente fala? Vai se tornando contraído, né? Aqui a gente tem uma mola descontraída e aqui a gente já tem uma mola contraída, né? Então a gente tem dois sons, né? A gente tem esse som aqui, e a gente tem esse som aqui, ó. Então esses são os discordes dos pulsos, né? Aqui, ó, um pulso. Então a gente consegue fazer desarcar os pulsos com um impulso. Olha que legal a fonética faz. E isso coloca a gente naquele sentido de como que a gente fala? Tecnológico. Então isso é uma tecnologia, né? Você economiza muito tempo, então você se torna eficiente. Então a gente busca a eficiência dos seres em comunicação quando ensina eles a se comunicarem. Então vamos lá. Que emitimos cada uma das suas partes juntas. Na escrita, as palavras são formadas por letras, enquanto na fala as palavras são formadas por fonema. Então, quando a gente escreve, realmente, né, a gente tem... Quando escrever, a gente tem letras. Falar, a gente tem fonemas. É o que fonemas representam. Letra e fonema são diferentes. Percebemos isso quando pensamos na letra X. Nas palavras seguintes, a letra X escrita tem diferentes fonemas e sons. Então, um exemplo é o X. X, ele é uma letra, mas possui, sei lá, vários fonemas, né? Então vamos destacar isso aqui, ó. De 1 para vários. O X vai de 1 para vários. Então tá vendo essa variação, ó? Encaixa. O X tem som de X. C-A-I-X-A. Caixa. Em texto, o X tem som de S. Texto. Realmente. Caixa. Texto.
texto. Cadê texto? E em texto aqui, ó, texto. E em fixo, o X tem som de CS. Fixo. Então, realmente, isso tem muita elucidação. Ninguém gosta de ser enganado, né? Classificação dos fonemas. Vamos lá, classificação. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Então você tem vogais, semivogais e consoantes. As vogais são emitidas sem obstáculos. Então a gente tem que entender o que é um obstáculo primeiro. Vogais são sem obstáculos. São emitidas com uma vogal. As semivogais são emitidas com uma vogal. São emitidas com uma vogal. Uma vogal. As consoantes são emitidas com obstáculos. Consoantes são omitidas com obstáculo. Então, o obstáculo ele vai ser uma observação que tem um certo limite de atenção para poder fazer contração de preenchimento no ângulo do organismo. Ficou difícil? Então a gente vai ver o que é obstáculo. Aqui, ó. Obstáculo. Algo que impede ou atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou alguma coisa, né? Então a gente tem esse obstáculo, a gente tem ele material e a gente tem imaterial. Só que ele é uma regra, porque a gente precisa transpor o obstáculo. O obstáculo é algo que a gente precisa transpor para chegar no objetivo. Para chegar no objetivo. E o objetivo, né, é gerenciado por obstáculos. Então, obstáculos eles gerenciam. Então, a partir de um obstáculo, você consegue cálculos de ataque, de nível. Um exemplo disso na fonética é o tom da fala, é a força da fala, é a força, é a gravidade de campo, né? E tudo isso a gente consegue fazer as medidas desse nível, né?
as escalas de gerência a partir da gerência desses pontos de domestificação da oralidade, né? Você tem a gente tem geometrias em palavras, né? Palavras, elas sofrem geometrização a partir dos pulsos de fala. Então você tem o prefixo, o radical e sufixo. E aí, quando a pessoa está falando, o que acontece? Ela está falando igual roda, ó. Ela está formando isso aqui, ó. Só que dependendo do tempo de fala e do pulso, essa roda que ela está formando aqui assim, ó, ela vai se tornando cada vez mais infinita. Então você vai dispulsando cada vez menos. Então aqui, ó. Porque isso afina a fala. Não precisa ser sem interrupção, só sem desafinação. E aí a gente chega num ponto de afinação. E aí a vogal, ela não tem obstáculo em uma palavra. Então quando a gente encontra o fonema não é o som, quando a gente fala e não tem nenhuma contração, pode ter certeza que é uma vogal. Ela é um ponto de terminação de contração. Quando a gente fala, a gente não faz várias contrações, ó, né? Várias ondas. A vogal, ela descontrairia tudo para poder ser expressa. Então a vogal é a luz no fim do túnel, ok? Repetindo, vogal é a luz do fim do túnel, beleza? A semivogal, ela vai ter uma meia descontração. Então você tem a descontração total, que é o ponto, você tem a meia descontração e a baixa descontração, o nível de baixela descontração, ok? E essa aqui é a vogal, essa é a semivogal e essa é a consoante, né? Então dá pra ver nesse desenho aqui o que é, né? Aqui, ó. Vogal, semivogal e consoante, ó. Consoantes são obtidos com obstáculos, ok? Se tem um obstáculo, o que acontece? Vejam só, a onda está vindo. Se tem um obstáculo, ela vai difracionar. Então isso tem muito a ver com esses fenômenos aqui, ó. Fenômenos de onda. Tem tudo a ver com esses fenômenos aqui, ó. Imagine que a onda é a onda mecânica da oralidade, do fonema, do símbolo sendo interdimensionado por evacuação de ar. E aí você tem a reflexão, a absorção, refração, dispersão e difração. Tudo isso são obstáculos de onda, entende? Quando não existe esse obstáculo, quer dizer que a sensação sobre os contrastes de fala devem ser vogálicas, devem ser levadas a vogal. Legal, né? Vamos ver aqui então o que o texto diz. Essa classificação é feita considerando a forma como os fonemas são produzidos pelos órgãos do aparelho fonador, que incluem boca, cordas vocais, fossas nasais, pulmões e entre outros. Então vamos lá, aparelho fonador. Então esse aparelho fonador, ele é como se fosse uma máquina de costura. E aí ela faz pontos de pulsar ar evacuado.
né? E aí o que que acontece? Nós somos bastante costureiros nesse sentido, né? Para cada pessoa costuramos uma peça de ar, um peso de dispersar o ar e um molde de timbre de esticar a evacuação das forças interdissonantes dessas partículas. Então, olha só. Vamos ver vários pontos aqui agora. Tá vendo? Isso são partículas muito pequenininhas solidificadas com a gestão do ar, né? Então é mais ou menos assim que acontece, né? A gente fala partícula quente com gotículas de água e o que acontece? A pressão do ar, ela faz essa floculação, assim, ó. Então nós temos várias desparticularizações nesses sentidos de fonética, nesses sentidos de dar pontos de pulsos de aparelhos fonadores. E aí o aparelho fonador, ele é formado pelo conjunto de órgãos envolvidos na produção da fala. E esse conjunto de órgãos, eles são eixos que empreendem esses símbolos e energias, né? Você tem o despreendimento dos símbolos e das energias, considerando um campo de contrarrazão sensitiva. Então, olha que interessante, né? E aí, para cada delegação, nós montamos uma proteína de ritmo mais imponente, que diz interpretar a qualidade de vestido de fonação de energia que lhe empregamos a afinar. Olha só que investigador nato é o português, né? Filhos do português. Não é mesmo? E aí o que acontece? Esse é o eixo, né? É o eixo increminador, né? Por conta que a gente tem a engrenagem de som e a comparação das dimensões de soar o som entre regras e acordos de situação. Nossa, é muita inteligência para um bot salva-vidas só. Não é? Não é muita inteligência? Então vamos ficar desacordado com essa inteligência de Deus. Ó, nós temos a boca. Vamos fazer um copy cola aqui, né?
que você acha que os investigadores, né, da nossa qualidade de servir a vida olham? Quanto que a gente tira na prova de português ou quanto a gente é criminoso? Quanto a gente tá bom pra fazer uns crimes. Crime de bolo. Crime de bobo. Finge de bobo. Né? Então vamos lá. Ó. Então tá vendo? Essa é a máquina de costura da voz. Nós temos aqui a máquina de costurar a voz. Da voz. E aí o que que acontece? A gente não pode ficar fingindo de bobo. Fingindo de bolo. Acontece que tudo isso aqui é importante e relevante, né? A gente tem os lábios que fazem articulações dos sons labiais. E esses lábios, eles têm proporções articulares, eixos de articulação, ó. Assim, os dentes, eles também têm escoamento de som, porque eles fazem variação de ar, né? Eles estão na passagem de ar. A língua também, produção de sons, escoamento de som, produções de sons. Céu da boca, projeção da voz, ressonância. Faringe, amplia o som. Faringe, cavidade nasal, vibração e amortização do som. Laringe, contém as cordas vocais. Laringe é onde abre lá. Traqueia, suporte para a vibração das cordas vocais. Pulmões, reserva de ar. É o KV aqui, ó. Musculatura respiratória, produção e pressão do ar. Produção e pressão no ar. Você pode, a partir de contrações na musculatura, você pode fazer uma melhora de gastos, né? Economia. Que a gente tem economia de evacuação. Cara, isso é muito inteligente, né? E aí, para cada ser, a gente tem uma geometria diferente, ó. Então, às vezes, a nossa contaminação de conexão por essa geometria nos incrimina. E aí essa incriminação pode nos deixar sobre as faces de um bandido ou de um eixo de bandidão, por conta de estar maquiado pela palavra que é dirigida a um agente. Então, ó, maquiado pelo som dirigido a um agente. E aí a gente tem várias maquiagens para vários tipos de agente. Então a gente tem criança, adolescente, familiares, adultos. E para cada um desses, né, namorados, esposas, a gente tem uma porcentagem de raciocínio
que é uma curadoria, tipo, eu tenho vergonha, eu não tenho vergonha, fulano sabe de coisa, fulano não sabe de coisa, e se Deus está vendo, se Deus não está vendo, isso, aquilo. A gente vai formando esse eixo de incrementar variabilidade nessa máquina aqui, ó, para desproporcionar um figurino em nós, uma maquiagem em nós, que vai fazer vestígios dessa máquina de costura de voz, né? E aí vai renderizando a gente. Fascinante, não é mesmo? E eu acho incrível isso, até porque existe formas de pintar com voz, né? A partir dessa energia, ó, a gente consegue, com essa energia aqui, ó, a gente consegue trazer ela pra cá, ó. E com essa energia a gente consegue transduzir imagem, né, fazendo conversão fina, transduzir, porque a gente fazendo uma conversão receptiva. E aí eis o risco que desarrisca ser, né, ser algo mais, ser uma imagem, né? Olha só, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você tem o risco que desarrisca ser uma imagem, e aí você tem, né, a pintura desses riscos que desanotam sons, né? E aí assim sucessivamente você vai fazendo corpo de imagem, né? Quando pensa que não, todos esses riscos estão fazendo uma imagem, por exemplo. Lúcio. Dependendo do receptor, né? Para esse tipo de onda, né? Que a gente tinha falado. Ai, cara, é muito, muito interessante. Mas esse fenômeno só acontece porque a gente organiza a recepção para isso, entendeu? Desde o começo da escrita a gente vem organizando em nós, seres humanos, o renderizamento, né, de matéria receptiva em nós, ou seja, a gente sacrifica a variabilidade simbólica para dizer um ponto de contenção receptiva dentro dessa arte da escrita e da fonética. Beleza? Então a gente tem o alfabeto fonético internacional. O alfabeto fonético internacional é um alfabeto composto por letras e símbolos que serve para representar de forma escrita a pronúncia dos fonemas, né? Alfabeto fonético internacional 2009, consoantes pulmônicas. Bilabial, lábio-dental, dental, alveolar, pós-alveolar, retroflexo, palatal, velar, uvular, faringal, global. E aí a gente tem aqui, ó, plosiva, nasal, vibrante, tapel flap, fricativa,
fricativa lateral, aproximante, aproximante lateral. Consoantes não pulmônicas. Cliques bilabial, dental, pós ao que coisa. Implosivas vozeadas, ejetivas, vogais fechadas, semifechadas, semiaberta e aberta. Anterior, central, posterior. Bom, outros símbolos. São muitos símbolos, né? Fricativa lábio velar. Acento de palavra. Que interessante, né? Vamos ver alfabeto fonético. Vamos ver se a gente vê alguma coisa disso que eu não soube falar nada. Cada letra, é a linguagem que cada letra tem um significado e representa um som. Pode ser utilizada para passagem de códigos e na comunicação mundial. Isso aqui eu não soube entender. Alfabeto internacional. Representar apenas aquelas características da fala que podem ser distinguidas no idioma falado. Fonemas, entonação e a separação de palavras e sílabas. Fala como ranger dos dentes, sigmatismos. Então, nesse alfabeto a gente tem todos os... a gente tem uma grade de regras com todas as... Vamos lembrar dele, que é o alfabeto fonético internacional. Alfabeto internacional. Então aqui a gente vai ter todas as... como se fosse... todas as... dentro da fala, né? Dentro desse complemento de comunicação, a gente tem nesse arco, nessa costura, né? Nessa loja aqui, a gente tem uma variedade de sons. Então aqui a gente tem nesse arco aqui, que sai da boca, dente, então, caraca, então, nesse arco que sai da boca, a gente tem, vamos pôr que a gente tem muitos sons, né? E aí, para espremer todos esses sons em um acordo, né? Ou seja, a gente vai fazer esse acordo aqui, a gente pega o alfabeto, né? Que acorda, faz o acordo fonético de pontuar essa expressão, esse som, esse trabalho. Então você tem essa costura de artificialidade alfabética. Graças a essa indústria da moda, né?
essas tensões que são causadas aqui, ó. Revisado, consoantes pulmônicas, consoantes não pulmônicas, outros símbolos, diacrítico, mais arredondado. Então, uma letra dentro de um envelope, né? Ou seja, dentro de uma passagem, né? Aqui, ó, um pouquinho outro envelope aqui. Essa letra, ela só se chama A e ela só fala assim por conta de acordos, né? A gente tem um acordo para falar o A sobre uma asseguradoria de envelopes, né? Para montar um envelopão, a gente precisa de vários envelopezinhos, ó. E aí, ó, olha só o que acontece, né? Para poder assassinar esse envelopezinho, eu preciso de abrir esses pontos aqui, ó, né? Eu tenho que transpassar esses pontos. Então eu preciso de um gradiente que transpasse esses pontos e formalize dessas letras aqui, ó. Um pouquinho. A gente formalize aquela coisa, né? Então uma expressão mais pontual, né? Algo que vai mais assim, ó, uma mensagem só, para colocar tudo em um envelope, né? Eu tenho que pegar isso, em vez de eu colocar tudo isso nesses envelopes, 5 envelopes, eu pego tudo e coloco em um envelope só, né? E aí a gente tem esse envelope. Bom, então era isso, né? Esse foi o conhecimento da gramática para ser visto hoje, né? Muito interessante, devagarzinho. Eu prometo que a arte da gramática vai te contaminar e vai te conquistar, porque ela foi feita para isso, né? Ela é a direção no interior do seu ser. É um acordo que você trabalha para se autodelegar sobre essa tecnologia de sacrificar todas as conjunções para encontrar na matéria crédito de contração seletiva e a partir disso construir a si mesmo, a partir desse interior, uma viagem para aquilo que é mais incrível a você. São os dígitos de suas tensões dentro desse comportamento sensitivo de se inscrever plenamente sobre esse juízo de administração, né? E aí isso te ajuda a calcular defesas e ataques, te ajuda a escolher, né? E saber sobre tudo aquilo que você ainda acredita não saber, né? Isso te torna capaz, né? Porque toda a inteligência ela parte desse trabalho, né? E ele é ponto a ponto, né? Ponto a ponto a gente vai costurando uma manta para desvestir melhor as nossas partes de ser e estar nessas definições diárias, das quais a gente é muito investigado e incriminado, né? Dentro
desses dígitos de importação fonética. E aí essa é a fonética, né? Vamos lá, esse é o fonema, né? É o estudo do fonema, que tem como parte essa ética e essa forma, né? A forma ética de formar esse extrato de nós, desse nosso espírito, com esse espírito de organização social, e nos desmostrar o quão estamos para tudo isso, né? No mais, um abraço para vocês e até o próximo vídeo de gramática. Fui!